Imagine a seguinte situação. Você está no trabalho, cercado por prazos que estouram, mensagens que não param de chegar, barulho por todos os lados, e de repente, alguém te provoca com uma crítica direta, injusta, feita na frente de todos. Seu corpo esquenta, a mente dispara, a garganta aperta e tudo em você quer reagir na hora. Mas naquele exato milésimo de segundo, você tem uma escolha nas mãos: ceder à emoção e agir por impulso, ou respirar fundo, manter o controle e responder com racionalidade. É justamente nesses momentos que a verdadeira força aparece. Porque ela não se revela nos dias calmos, nem nas situações sob controle, mas sim quando tudo à sua volta está desmoronando, quando a pressão aperta, quando você é testado de verdade e mesmo assim consegue se manter firme como uma rocha, com a mente centrada, sem se deixar arrastar pelo caos. A filosofia estoica nasceu para esse tipo de desafio. Ela não foi criada para salões de debate ou reflexões em tempos de paz, mas sim como uma armadura mental para quem vive cercado de conflitos, decisões difíceis e pressões constantes. Ela é prática, direta e moldada para a realidade. Marco Aurélio escrevia suas meditações enquanto liderava tropas em meio a guerras e enfrentava traições. Epicteto falava de liberdade mesmo vivendo como escravo, e Sêneca refletia sobre equilíbrio em meio às intrigas e ao veneno político de Roma. Esses homens não filosofavam em conforto, eles pensavam no meio da batalha, e se eles foram capazes de encontrar clareza mental mesmo cercados pelo caos, por que você não conseguiria também? A calma não é ausência de conflito, ela é resultado de treino, e o controle mental não é dom, é disciplina. É o domínio de quem aprendeu a guiar a própria mente como se conduz um cavalo forte e impetuoso, com firmeza, foco e direção. Neste vídeo, você vai descobrir 7 lições estoicas para manter a calma mesmo sob alta pressão e desenvolver um controle mental que te coloca em outro nível. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo a frase do dia: serei mais calmo e racional. 1. Respire antes de reagir. Quando a pressão se instala, quase nunca ela vem devagar. Ela chega como um impacto direto, como um estalo no meio do dia, um comentário atravessado, uma cobrança inesperada, uma situação fora do controle, e nesse momento, a reação natural do corpo é entrar em estado de alerta, como se estivesse diante de uma ameaça real. O coração dispara, os músculos se enrijecem, a respiração fica curta e acelerada, a mente começa a acelerar pensamentos em cadeia, e o seu comportamento corre o risco de se tornar automático, reativo, impulsivo. E é exatamente aqui que o estoicismo entra com uma ferramenta invisível, mas incrivelmente poderosa: a respiração consciente. Epicteto dizia que a chave da tranquilidade está na forma como interpretamos os fatos, não nos fatos em si. Mas antes de interpretar qualquer coisa, é preciso restaurar o equilíbrio interno, e isso começa com algo simples: respirar de forma deliberada, presente, profunda. Porque quando você desacelera a respiração, você envia ao seu sistema nervoso o sinal de que está seguro, mesmo que o ambiente diga o contrário. Isso acalma os batimentos cardíacos, reduz o estresse fisiológico, reorganiza a mente e cria um espaço mental entre o impulso e a resposta. E esse espaço é o território da razão. Muitas pessoas acreditam que responder rápido é sinal de força, mas os estoicos sabiam que a verdadeira força está em segurar o impulso, em observar antes de agir, em não permitir que a emoção controle o comportamento. Respirar antes de reagir não é fraqueza, é treino, é domínio, é o exercício mais silencioso e mais eficaz que existe para manter o controle mental em momentos de tensão. Essa prática é discreta, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, mas ela transforma completamente a forma como você lida com o mundo. Um conflito que antes te arrastaria para a raiva, agora te encontra estável. Uma crítica que antes despertaria sua defesa, agora encontra silêncio. Um erro que antes geraria desespero, agora é apenas um ponto de atenção. Tudo isso porque você respirou, porque você interrompeu a reatividade e deu à razão a chance de aparecer. Portanto, não subestime a respiração. Ela é o seu freio de emergência, sua âncora, sua entrada secreta para o autocontrole. Quando tudo parecer urgente demais, agressivo demais, confuso demais, respire. 3 vezes, se for necessário. E então responda como um estoico responderia: com calma, com clareza
e com total domínio de si. 2. Distinguir o que está sob seu controle. Grande parte do estresse mental que sentimos em momentos de pressão não vem da situação em si, mas da tentativa silenciosa de controlar o que nunca esteve nas nossas mãos. Você tenta controlar a reação do outro, o humor do colega, a resposta do chefe, a opinião da família, o resultado do projeto, o tempo que vai fazer amanhã, e quando percebe que tudo isso está escapando por entre os dedos, a mente entra em colapso. E é por isso que Epicteto foi direto ao ponto. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não estão. E toda sabedoria começa quando essa distinção se torna clara dentro de nós. O problema é que essa separação, embora pareça simples, exige vigilância constante. Porque no calor da pressão é fácil esquecer que você não controla o que as pessoas pensam, dizem ou fazem, e muito menos o rumo imediato das circunstâncias externas. Mas o que você sempre, absolutamente sempre tem o poder de controlar é o que você pensa, o que você sente, o que você escolhe fazer com aquilo que te acontece. E isso, por si só, já muda tudo. Quando você se prende ao que não depende de você, sua energia se fragmenta, sua mente se desgasta, sua tranquilidade desaparece. É como tentar remar contra a correnteza de um rio furioso, achando que vai conseguir vencer pelo esforço. O estoico, no entanto, aprende a olhar com frieza e separar o essencial do acessório. Ele foca no que está ao alcance das próprias mãos e solta o que está fora, não por descaso, mas por sabedoria. Ele entende que preocupar-se com o incontrolável é o caminho mais curto para a frustração, enquanto aceitar aquilo que escapa ao seu domínio é o primeiro passo para uma paz que não depende das circunstâncias. Essa aceitação não é passividade, é estratégia. É como um guerreiro que sabe exatamente onde deve lutar e onde precisa recuar. Quando você começa a aplicar essa lógica no dia a dia, tudo muda. Você para de tentar mudar os outros e começa a mudar a si mesmo. Para de resistir ao fluxo da realidade e começa a agir dentro do que pode ser feito. E, aos poucos, a calma volta. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você parou de lutar contra aquilo que não pode controlar. Então, quando a pressão te alcançar de novo, faça uma pergunta simples e poderosa. Isso depende de mim? Se a resposta for não, solte, respire e siga. Mas se a resposta for sim, então concentre toda a sua energia ali, com foco, com coragem, com presença. Porque é isso que o estoico faz. Ele domina o que é seu e liberta-se do resto. 3. O silêncio como escudo mental. Em momentos de tensão, a maioria das pessoas sente uma necessidade quase incontrolável de se justificar, de responder imediatamente, de provar algo, de se defender ou atacar com palavras, como se o silêncio fosse sinal de fraqueza. Mas para o estoico, o silêncio não é uma fuga, muito menos uma omissão. O silêncio é uma armadura, um espaço sagrado onde a razão respira antes que a impulsividade grite. Ele é, na verdade, um escudo mental contra o barulho do mundo. Sêneca dizia que quanto mais sábio o homem se torna, menos ele sente necessidade de reagir a tudo. Isso não significa que ele não sente ou que é indiferente, mas sim que ele entende o peso que cada palavra carrega, e por isso escolhe com cuidado o momento certo de falar, ou de permanecer calado. Em meio à pressão, o silêncio é a melhor ferramenta para conter uma escalada emocional. Ele interrompe o ciclo do conflito, desarma o adversário e mostra sem dizer nada que você não está no mesmo jogo que os outros. Há um poder imenso em não reagir quando tudo à sua volta espera que você reaja. Um comentário provocativo perde a força diante do seu olhar neutro. Uma acusação não encontra eco quando você escolhe a quietude. E uma discussão, que poderia durar horas, morre no instante em que você decide não alimentá-la. Isso não quer dizer que você se cala por medo ou que aceita tudo sem resistência. Quer dizer que você responde com intenção e não com reflexo. Que você está no controle do próprio tom, do próprio ritmo, da própria presença. A mente estoica não é movida pela necessidade de ser ouvida a todo instante. Ela sabe que muitas vezes o que se cala diz mais do que qualquer argumento. Que a serenidade diante do ruído é uma resposta completa. Que o autocontrole, quando bem treinado, se manifesta na simplicidade de não ceder à provocação. Pratique isso. Da próxima vez que alguém tentar te desestabilizar,
Quando a pressão surgir através de palavras duras, olhares acusadores ou injustiças evidentes, pause, observe e escolha o silêncio, não como quem se omite, mas como quem domina. Porque quem é calmo o bastante para não responder no calor da emoção já venceu a batalha antes mesmo dela começar. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. Quarto, domine suas expressões. Mesmo quando você não diz uma palavra, você está se comunicando. A forma como você olha, a maneira como seus ombros se posicionam, o modo como você se movimenta ou até mesmo a sua respiração, tudo fala. E por isso, dominar suas expressões é uma das lições mais importantes quando o assunto é autocontrole em momentos de pressão. O estoico não fala só com a boca, ele fala com a postura. E por isso ele treina o rosto, os olhos, o corpo, como quem afina um instrumento que não pode desafinar nos momentos críticos. A expressão facial é o primeiro reflexo do que sentimos. Raiva, medo, irritação, julgamento, desprezo. Tudo isso aparece no olhar antes mesmo da primeira palavra ser dita. E quando estamos sob pressão, o rosto pode se tornar um traidor da nossa serenidade. Uma sobrancelha franzida pode virar confronto. Um olhar inquieto pode ser lido como insegurança. Uma respiração descompassada pode denunciar tensão. É por isso que, ao dominar as expressões, você se protege. Você evita que os outros tenham acesso fácil ao que se passa dentro de você. E mais do que isso, você impõe presença. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre o valor da compostura. Ele entendia que um líder precisava estar inteiro, mesmo diante do caos, e que isso começava com aquilo que os outros viam. Firmeza no olhar, serenidade no semblante, equilíbrio no gesto. E essa lição vale para todos nós, porque mesmo que você não esteja comandando um império, você está comandando sua vida. E se quer ser respeitado, ouvido e levado a sério, precisa primeiro aprender a controlar o que o seu corpo diz quando você está calado. Não é sobre fingir ou mascarar emoções, mas sobre não permitir que elas falem por você. É sobre escolher como você quer aparecer diante do mundo, mesmo quando tudo parece desmoronar. Uma expressão neutra, firme, tranquila, tem mais impacto do que um discurso inflamado. E isso vale em reuniões, em conflitos familiares, em momentos de tensão social ou em decisões difíceis. Da próxima vez que se sentir pressionado, antes de abrir a boca, observe o seu corpo. Alinhe os ombros, relaxe a testa, estabilize o olhar, respire devagar e permita que a sua presença fale com clareza o que as palavras não precisam dizer. Porque no estoicismo, o autocontrole começa no rosto e a calma se manifesta antes mesmo da fala. 5. Use a pressão como treinamento. A maioria das pessoas encara a pressão como algo a ser evitado, como se ela fosse um inimigo indesejado, um fardo injusto, uma situação que só serve para tirar a paz. Mas os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Para eles, a pressão não era uma maldição, era um campo de treinamento. Um território sagrado onde o caráter é testado, onde a mente é forjada, onde a virtude pode finalmente sair da teoria e ser colocada em prática. Sêneca dizia que dificuldades fortalecem a alma, assim como o trabalho duro fortalece o corpo. E é exatamente isso que a pressão proporciona. Oportunidade. Ela revela onde você ainda é frágil, mostra quais emoções você ainda não domina, quais reações ainda escapam sem controle, quais situações ainda te desestabilizam. E em vez de fugir disso, o estoico encara tudo isso como um espelho honesto, que não poupa, mas ensina. Quando você começa a ver a pressão como treino, tudo muda. Um dia estressante se torna um laboratório. Um conflito vira exercício de autocontrole.
Uma crítica injusta se transforma em teste de serenidade. Um imprevisto vira aula de flexibilidade. E, aos poucos, você percebe que está se tornando mais forte, mais lúcido, mais resistente. Porque está treinando, mesmo sem parecer. Está crescendo por dentro, mesmo quando tudo por fora parece estar contra você. A natureza ensina isso o tempo todo. É a pressão que transforma o carvão em diamante. É a força da correnteza que fortalece o peixe que nada contra. É a resistência do solo que faz as raízes de uma árvore se aprofundarem. E o mesmo vale para a mente humana. Sem resistência, ela enfraquece. Sem desafio, ela se acomoda. Sem pressão, ela não evolui. O estoicismo não busca uma vida confortável, busca uma vida fortalecida, e esse fortalecimento não vem dos elogios, dos dias calmos ou das conquistas fáceis. Ele vem daquilo que exige mais de você, daquilo que tira a zona de conforto e te obriga a escolher entre o desespero automático e a racionalidade treinada. E é aí que a filosofia viva acontece. Então, da próxima vez que a pressão surgir, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas sim o que isso está tentando me ensinar. Porque cada situação tensa é uma chance de afiar sua mente, fortalecer sua alma e provar para si mesmo que você está ficando mais preparado. Treine, aprenda, evolua e use a pressão como o estoico usaria, como um mestre disfarçado de desafio. 6. Crie âncoras mentais de serenidade. Em um mundo agitado, repleto de notificações, cobranças e imprevistos, manter a calma não é algo que simplesmente acontece por acaso. É algo que se cultiva, que se constrói por dentro, todos os dias. E para o estoico, esse cultivo começa com um princípio fundamental: a criação de âncoras mentais, pequenas práticas de presença e racionalidade que te reconectam ao que realmente importa, mesmo quando tudo ao redor parece fora do lugar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, cercado por guerras, traições e decisões que afetavam milhares de vidas, começava seus dias com reflexões. Ele escrevia para si mesmo, lembrando quem ele era, o que podia controlar, o que era realmente essencial. Essas meditações matinais não eram rituais vazios, eram âncoras, pontos de reencontro com a calma, com a lucidez, com a filosofia. Você não precisa ser um imperador para fazer o mesmo. Às vezes, 5 minutos de silêncio pela manhã já mudam a forma como você encara o dia. Uma frase estoica repetida em voz baixa pode se tornar um lembrete poderoso quando a mente quiser se perder. Um momento de respiração consciente no meio do caos pode interromper um colapso emocional antes que ele aconteça. E esses gestos simples, quando feitos com intenção, tornam-se ferramentas de autocontrole que ninguém vê, mas que te sustentam nos piores dias. O estoico entende que o mundo não vai parar de ser barulhento, então ele constrói refúgios internos. Ele cria espaços na própria mente onde pode se abrigar quando a pressão aperta. Não são fugas, são fortalezas. E essas fortalezas são erguidas com pequenas práticas diárias: escrever, meditar, contemplar, refletir, repetir verdades simples e profundas que sustentam sua sanidade. Crie suas âncoras. Encontre aquilo que te recentra. Pode ser um trecho de Sêneca, uma oração silenciosa, uma caminhada sem pressa, ou até mesmo a lembrança de quem você quer ser, repetida com convicção. O importante é ter um lugar interno para onde voltar quando tudo desandar. A mente treinada não depende do silêncio externo para encontrar paz. Ela aprende a criar silêncio por dentro. E é isso que as âncoras fazem. Elas te puxam de volta para a razão, te lembram do que é seu e te colocam novamente no comando. Porque no fim o mundo pode continuar caótico, mas se você tiver onde firmar os pés, nada te leva. 7. Treine fora da batalha. O erro de muita gente é acreditar que o controle emocional vai aparecer no momento exato em que for necessário, como se fosse um botão secreto que se aciona quando tudo desaba. Mas a mente humana não funciona assim. O que aparece sob pressão é exatamente aquilo que você treinou nos bastidores, nos dias comuns, nas situações simples. O que surge em meio ao caos é o reflexo da rotina que você cultiva quando ninguém está olhando. É por isso que os estoicos davam tanta importância ao treinamento diário da mente. Eles sabiam que, se esperassem pela crise para então buscar calma, já seria tarde demais.
Sêneca falava da importância de preparar o espírito para as adversidades, enquanto tudo ainda está tranquilo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, todos os dias, mesmo quando o céu estava limpo, porque ele sabia que a tempestade uma hora viria. E quando chegasse, ele estaria pronto, não por acaso, mas por hábito. Treinar fora da batalha significa cultivar pensamentos fortes quando a vida está estável. É revisar seus princípios mesmo quando ninguém está te testando. É praticar a paciência nas pequenas irritações, o silêncio diante de provocações sutis, a atenção plena em tarefas simples. É nesses momentos que você constrói a estrutura emocional que vai te sustentar quando tudo ao redor perder a forma. Um guerreiro não espera o campo de guerra para aprender a manejar sua espada. Ele treina antes, repete os movimentos, fortalece o corpo, afia os sentidos. Da mesma forma, o estoico treina a mente todos os dias. Ele se observa, se corrige, se lembra de suas escolhas. E por isso, quando o desafio aparece, ele não reage com desespero, ele age com firmeza porque já está preparado. Se você quer ser calmo nas discussões, treine o silêncio quando a conversa ainda está mansa. Se deseja manter a razão quando for confrontado, comece hoje, refletindo antes de falar em situações cotidianas. Se pretende manter o foco quando tudo apertar, treine a disciplina agora, mesmo quando ninguém exige nada de você. Porque a mente é como um músculo. Ela responde ao que você repete. E quanto mais você treina fora da batalha, mais preparado estará quando a guerra chegar. No estoicismo, o verdadeiro controle não nasce do improviso, mas da constância. E essa constância se constrói todos os dias, quando você escolhe treinar a si mesmo, mesmo quando tudo parece calmo demais para isso. E quando você começa a aplicar esses princípios no dia a dia, não de forma perfeita, mas com intenção constante, algo dentro de você começa a mudar. A mente já não corre tanto, o corpo responde com mais equilíbrio. As palavras saem menos carregadas, e aos poucos, a pressão que antes te esmagava agora se torna parte do seu treino. Aliás, me conta aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. E se você chegou até aqui, até o fim do vídeo, escreve aí embaixo, até o fim. É uma forma de sabermos quem está realmente nessa caminhada de evolução com a gente. Se essas ideias fizeram sentido para você, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está tentando ser mais forte, mais calmo, mais racional. Porque o mundo continua barulhento, mas você não precisa mais ser parte desse ruído.